meditar um pouco na palavra do Senhor agora pela manhã. Nós vamos falar sobre discipulado esse mês, como já foi dito aqui, o mês em que a gente está nesse êxodo, nessa transição, nessa saída para um outro espaço, um espaço maior, com melhor acomodação para todos nós, mas também um espaço que nós teremos oportunidades ainda maiores de podermos fazer discípulos, pregarmos, anunciarmos esse Evangelho em outro bairro, ainda que tão perto, e já estamos fazendo isso, já temos feito alguns avanços por aquela região. Hoje de noite nós falaremos ainda sobre discipulado com o pastor Sábio também. Queria convidar desde já você a estar com a gente essa noite. Todo esse mês nós estaremos então tratando sobre esse assunto, sobre esse tema, ok? Algumas coisas que podem vir à nossa cabeça quando falamos sobre discipulado. Primeiro, alguns conceitos equivocados e talvez gerados com alguns motivos. Um dos primeiros conceitos, quando se pensa em discipulado, é que discipulado é um exercício de poder, um exercício de domínio sobre a vida de outro. E há muitas pessoas que fogem do discipulado, que fogem desse estilo de vida, dessa caminhada, talvez por algumas experiências que já teve com o discipulado no passado e experiências mal conduzidas, experiências que não produziram realmente bons frutos por não serem conduzidas de forma adequada, de forma bíblica, de forma saudável. Mas não apenas como um conceito de domínio, de poder, como também uma experiência de dependência emocional. Então, muitas vezes o erro não acontece apenas de quem pensa em discipular, mas também de quem pensa em ser discipulado, em quem se vê na necessidade de ser discipulado, e muitas vezes começa a atribuir sobre aquele que está caminhando ensinando, treinando, capacitando no caminho de Cristo, no serviço de Cristo. Muitas vezes aquele que está sendo discipulado começa a atribuir ao outro um mérito, um poder, algumas atribuições que não são próprias, não são adequadas, não são saudáveis. E muitas vezes, até para se tomar decisões mínimas, com coisas simples na vida, se coloca então o discipulador numa posição de guru espiritual, alguém que está assentado num lugar mais elevado e tendo esta santidade maior. Alguns caminhos da fé cristã só são seguidos, só são praticados se houver a orientação daquela pessoa, de forma que algumas correções muitas vezes quando nos vêm, se for através de outra pessoa, nós resistimos, negamos, não aceitamos. Mas quando o discipulador faz essa admoestação, essa correção, aí a gente ouve, a gente aceita, a gente acredita, por causa dessa atribuição que é feita, esquecendo que o discipulado ele é parte de todo esse corpo de Cristo, de todo esse movimento, essa vida que há no próprio corpo de Cristo. Pode-se conceber discipulado então também como um período de tempo em que nós caminhamos na nossa vida cristã. Normalmente é um período de tempo em que eu inicio algum processo. Observe bem, pode ser então um processo que se inicia no início da caminhada cristã. Eu me converti agora, eu aderi a Cristo, à fé cristã agora,
então eu caminho no discipulado. E aí, esse período ele vai ser compreendido num período de alguns estudos que já estejam pré-estabelecidos aonde você frequenta, ou pela pessoa que vai caminhar com você. Então pode ter 4, 5, 10, 15, 20 estudos, e quando você termina aquele estudo, se você chegou ao ponto de ser batizado, então, eu estou parecendo o Michel Temer, né? Não consegue falar 10 minutos, já começa. Ele está velho, eu não estou daquele jeito não. Esse período, então, ele é encerrado nesse momento em que a pessoa é batizada. Não sei se você já percebeu como que muitas vezes esse pensamento paira em meio à igreja cristã. Fui batizado, então eu fui discipulado, estou pronto, acabou, não preciso mais de discipulado. E aí, discipulado ganha uma conotação de uma coisa assim, para iniciantes, para neófitos, para pessoas que não têm tanta experiência, tanto conhecimento bíblico, tanto conhecimento da palavra de Deus. Aí sim, essa pessoa precisa de discipulado. Mas também, obrigado, foi se desenvolvendo uma ideia sobre discipulado que pode ser a chamada de mentoria ou um coaching, onde você vai precisar de um acompanhamento numa determinada área que você resolveu ingressar na sua vida. E no meio cristão a mesma forma, ou seja, você descobriu que você tem uma vocação para um determinado ministério, então eu preciso ser acompanhado nessa direção. Isso gera alguns problemas, porque se agora o discipulado, a mentoria que você vai ter, vai ser sobre aquela direção, não cabe se meter na sua vida. Só cabe se meter, tratar, orientar você naquela direção para o que você quer desempenhar no corpo de Cristo. Eu queria então, pensando nessas diversas maneiras de compreender o discipulado, eu queria iniciar com você hoje a leitura do texto de Lucas, no capítulo 1, versículo 1, para que a gente pudesse perceber um pouco esse discipulado de maneira bíblica, essa percepção, compreensão, o ensino do discipulado naquilo que a palavra de Deus traz para a gente e que de certa forma vai combater, vai fazer com que todos esses outros pensamentos eles caiam, eles sejam destruídos, eles precisam ser retirados do nosso inconsciente, do nosso coração, porque o discipulado bíblico ele abrange muito mais do que um determinado período, ou do que um acompanhamento por uma só pessoa, ou a atribuição de uma pessoa como sendo mais excelente, mais capaz, ou também, de repente, uma relação meio que doentia, de dependência emocional. Mas o discipulado bíblico nos insere em um caminho que é muito mais amplo, muito mais pleno, muito mais livre, tranquilo, muito mais libertador do que todas essas compreensões, todas essas percepções ou conceitos que muitas vezes eles vão se formando, às vezes até meio que sem tantas intenções assim, mas eles terminam por se formar na nossa vida. Lucas, então, capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem,
para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Quero ler com você então Lucas também, capítulo 24. O texto também está aí na tela. Aqui do versículo 44, ele diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em que em seu nome se pregasse arrependimento, com fim para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. A promessa de meu Pai. Me perdi aqui. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero começar então o raciocínio no texto de Lucas, a partir desse texto final. Depois eu quero voltar com você ao texto inicial que nós lemos, o texto do início do Evangelho de Lucas, começando por esse texto que é o fim desse Evangelho. Observe que então, o que Lucas está narrando para nós aqui, tendo em vista que ele fez essa mesma investigação acurada, que já havia sido feito e narrado, Lucas diz que Jesus Cristo estava agora nos últimos dias, no seu último dia, já para ser assunto aos céus, para ascender aos céus. Jesus explica aos discípulos tudo o que ele havia falado aos discípulos, e ele diz: são essas as palavras que eu vos falei. Importa que se cumprisse tudo o que de mim havia sido escrito, né? Que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Observe que o que Jesus está fazendo com seus discípulos agora, depois desses 3 anos e alguma coisa, alguns dizem 3 anos e meio, outros defendem até quase que 4 anos, pelas datas históricas ali, dos acontecimentos. Jesus está agora no seu último momento com os discípulos, abrindo-lhes o entendimento sobre todas as Escrituras que tinham sido entregues ao povo de Deus até aquele momento, ou seja, o Velho Testamento. A palavra de Deus entregue ao povo de Deus, que já havia sido revelada então, estava sendo esclarecida pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aos seus discípulos. E o texto no versículo 45 diz: então lhes abriu o entendimento para o que? Compreenderem essas Escrituras. Jesus estabeleceu uma caminhada com os seus discípulos, em que em muitos momentos ele já havia dito aos seus discípulos que as Escrituras testificavam dele mesmo. Em muitos embates com os fariseus, Jesus diz: vocês falam sobre as Escrituras, mas vocês não percebem que elas mesmo testificam de mim. E os discípulos ouviram, também estavam recebendo essa mesma mensagem. Mas agora, depois dessa caminhada, os discípulos estavam agora sendo aberto o entendimento deles, para que eles compreendessem claramente o que Jesus disse, o que havia já sido dito a esses discípulos. Assim está escrito,
que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Está escrito. Essa afirmação de Jesus, ela se remete a todo o Antigo Testamento. Que em nome de Jesus, então, fosse proclamado a todas as nações, se pregasse a todas as nações o arrependimento para a remissão dos pecados, começando de Jerusalém. E aí ele diz então que eles aguardem, eles serão testemunhas, eles serão os mártires do Senhor na face da terra, mas que eles aguardem a promessa que o Pai havia dado, que o Pai já havia prometido a eles. Então volte comigo agora para o capítulo 1 de Lucas, onde nós iniciamos toda essa mensagem. O que é que está acontecendo aqui então? Observe qual é a intenção de Lucas ao escrever esse evangelho. Lucas não escreveu esse evangelho aqui pensando, um dia a igreja do Senhor será tão grande que ela vai precisar desse texto para guiar os seus caminhos como palavra de Deus. Lucas escreve esse evangelho com a intenção de alcançar a uma pessoa. E essa pessoa é Teófilo. Observe então que ele diz que os fatos já haviam acontecido, já haviam sido narrados. Ele diz no texto que Teófilo já havia sido instruído nessas verdades. Observe então no versículo 3 e 4 o que Lucas diz a Teófilo. Igualmente a mim me parece bem, depois de acurada investigação. Tenta um pouco pegar a sua mente e se remeter àquela época. Porque hoje, quando eu e você vamos fazer uma acurada investigação, a gente senta em frente ao computador. E aí aquele que conseguir usar melhor o Google e outros sites de busca, vai sair fuçando, e aí numa reação em cadeia, quase encontrando outras coisas. Hoje, uma acurada investigação, uma pesquisa, sair perguntando a pessoas, você pega o telefone e liga, você entra no Skype, faz uma conferência com quem está lá do outro lado do mundo. Essa acurada investigação aqui de Lucas não é uma acurada investigação com uma demanda de tempo de uma semana, com uma demanda de tempo de um mês, e talvez com uma demanda de tempo que não chegasse nem perto de um ano, mas muito mais do que isso. Porque o que Lucas faz agora, sendo ele uma terceira ou, dependendo do ponto de vista, uma quarta geração já de discípulos do Senhor Jesus, porque ele é discípulo de Paulo, mas se você considerar que Paulo não não caminhou nos dias do Senhor Jesus aqui na terra, Paulo se converte a Cristo depois que Cristo já havia sido elevado às alturas. Então Lucas já vem ser aí uma terceira ou quarta geração de discipulado que está acontecendo pela face da terra, como o Senhor já havia ordenado aos seus discípulos. Lucas então inicia a narrativa desse evangelho com a intenção de reproduzir, com a intenção de dar continuidade àquilo que já havia sido feito com ele mesmo, àquilo que já havia sido feito com aqueles que fizeram com ele. Lucas está entendendo que a ordem de Jesus, e que então ele narra no seu próprio evangelho, também no final desse evangelho, a ordem de Jesus de ir pelas nações, e enquanto andamos pelas nações, nós fazermos discípulos, nós reproduzirmos o discipulado, essa ordem se aplica a ele também, e essa ordem vai se aplicar também a Teófilo, porque então ele diz: eu empreendi
Lucas diz assim: depois de acurada investigação, subentenda então aqui que eu empreendi mais de 1 ano da minha vida. Eu demandei da minha vida muito mais do que algumas manhãs, muito mais do que algumas tardes, muito mais do que algumas noites. Eu perdi meu sono várias vezes, tentando compreender. Quando eu perguntei a Mateus, quando eu perguntei a Marcos, quando eu perguntei a outros discípulos, daqueles 120 que ficaram aguardando em Jerusalém, eu gastei dos meus neurônios, eu tomei do meu tempo, das minhas emoções, para um fim apenas, Teófilo, para dar-te por escrito uma exposição em ordem. Com que fim? Para que você tenha plena certeza das verdades em que você já havia sido instruído. Observe bem que esse Teófilo já havia então recebido da instrução do Evangelho. Teófilo já havia sido alcançado pelo anúncio do arrependimento dos pecados para a remissão desses pecados. Já havia sido anunciado o Evangelho de Jesus Cristo, já havia recebido este Evangelho, mas Lucas não se dá por satisfeito. Lucas não compreende isso como um ponto final. Falei, anunciei, trouxe o cara para a igreja, agora bênção, é com ele Deus. Mas Lucas faz aqui então, empreende todo esse processo, e a palavra que ele usa aqui é para que você tenha plena convicção das verdades em que você foi instruído. Observe que o que Jesus fez com os discípulos foi instruir os seus discípulos até o último dia da sua vida aqui na terra. E no último dia, a palavra que Lucas usa é exatamente abriu toda a compreensão deles. Deixou os seus discípulos agora sem nenhum resquício de dúvida sobre o que a palavra de Deus revelava sobre Jesus Cristo. Talvez o que Teófilo pudesse compreender ao receber esse evangelho, e que vai ser complementado com o texto de Atos, Lucas escreve o evangelho e o livro de Atos para instruir a Teófilo, para orientar Teófilo e para dar a Teófilo a total compreensão desta revelação de Jesus Cristo, a revelação da palavra de Deus, a revelação do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Observe então que quando Teófilo, eu estou trocando os nomes aqui, mas você vai compreender. Quando Teófilo lê esse início da narração, ele pode aqui ficar assim: caramba, como esse cara se dedicou a mim, como esse cara assim me ama, como ele me valoriza. Esse é o ponto do acidente no discipulado. Se essas impressões elas continuam, se essas impressões elas não são corrigidas, se essas impressões vão sendo nutridas no nosso coração, nós caminhamos qualquer tipo de caminho, mas não o caminho do discipulado, não o caminho que Jesus estabeleceu para cada um dos seus discípulos, até a consumação dos séculos. Por isso, quando chega no final do Evangelho, o que acontece é que Teófilo compreende que o que está sendo feito, empreendido por Lucas, é por causa da ordem do Senhor Jesus Cristo. Então observe, quando nós abrimos a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, texto também muito conhecido, a partir do versículo 18 eu quero enfatizar com você. Ele diz assim: também nesse mesmo momento em que Jesus está
para ser assunto aos céus. Jesus está ali com seus discípulos e dando as últimas ordens a eles. Mateus 28, 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto nós vamos explorá-lo melhor no domingo que vem. Mas observe que o que acontece antes desse texto, que normalmente nós recortamos e pegamos todo o ensinamento que ele está trazendo aqui, essa ordem de Jesus, que é narrada também no Evangelho de Lucas, é nesse mesmo momento que o Senhor Jesus está dando essas orientações. Versículos anteriores, o que acontece, e Mateus narra o que é que aconteceu. Mateus diz assim no versículo 16: seguiram os 12 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. Os discípulos estavam indo ao monte que Jesus já havia mandado eles irem, e quando eles viram Jesus, eles o adoraram, eles se prostraram ante Jesus. Meu Deus, ele ressuscitou de fato. Não é história, não é conversa fiada, não é essa conversa que surgiu por aí, dizendo que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e que fariseus haviam subornado guardas romanos para que eles testemunhassem dessa forma. E o texto de Mateus diz que eles de fato ganharam uma quantia imensa de dinheiro para que eles testemunhassem às autoridades romanas de que o corpo de Jesus havia sido roubado e não ressuscitado. E entre os judeus foi essa história que se disseminou. E aqui, alguns dos discípulos, então, Mateus enfatiza, mas alguns duvidaram. Ao verem Jesus ressurreto, alguns dos discípulos duvidaram. E após essa dúvida, Jesus diz a eles, e aqui o sentido está completamente ligado uma coisa a outra, não está separado. É agora, nesse momento, que Jesus aproxima-se e fala com eles, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que vocês estão estranhando? Por que vocês estão assim, meio que duvidando disso que pode ter acontecido? Toda a autoridade sobre todas as coisas foi me dado. Vocês acham que eu não tenho poder e domínio sobre vida e morte? Por que vocês estão duvidando? E aí, após Jesus dizer isso, é que então ele diz: indo, façam discípulos de todas as nações. Observe que essa multiplicação, essa continuidade no discipulado, ela jamais pode acontecer na vida de um cristão que não consegue compreender, ter a revelação, ter a total certeza das verdades em que ele foi instruído. Todas as vezes em que a nossa fé começa a ser diminuída, abalada, nós começamos a esfriar, a declinar no nosso caminho com Cristo. O caminho do discipulado também, ele declina, ele começa a ficar deficiente, ele começa a deixar de existir. Então observe, o caminho que foi feito com o Senhor Jesus foi para conduzir cada um dos seus discípulos à plena revelação do próprio Senhor Jesus na palavra de Deus. O que Marcos, Lucas faz com Teófilo é exatamente o mesmo processo.
Teófilo, eu já te instruí, você já sabe algumas coisas, mas eu quero agora instruir você de forma a não restar mais nenhuma dúvida, a não ter nenhuma brecha, nenhuma sombra, nenhuma escuridão, para que você tenha plena convicção das verdades em que você foi instruído. E no final, então, ele mostra a Teófilo que o motivo pelo qual ele faz aquilo é para que, então, Teófilo compreenda que ele caminha naquela direção, porque o Senhor Jesus já havia instruído os seus discípulos, após retirar todas as dúvidas dos seus discípulos, a irem por todas as nações. E enquanto eles caminham na vida, caminham nessa terra, eles façam discípulos. Eles produzam esses discípulos. Em outras palavras, o que é discipulado? Anote bem isso. Olha que eu quase nunca mando você anotar nada. Mas se você tem que anotar alguma coisa, anote isso. Grave isso. Discipulado é conduzir, ajudar alguém a ter cada dia mais a plena revelação do Senhor Jesus Cristo na palavra de Deus. Discipulado não é tentar corrigir o caminho da pessoa. Discipulado não é tentar provar para a pessoa que a decisão que ela está tomando, que a maneira em que ela está pensando, seja equivocada. Discipulado é conduzir, é trabalhar, é se esforçar, é se esmerar, é suar, é sangrar talvez, para que a outra pessoa possa ter cada dia mais a plena revelação do Senhor Jesus Cristo na sua própria palavra, a palavra de Deus. Foi assim que Jesus fez com seus discípulos. Foi assim que os discípulos fizeram com os discípulos dos discípulos. Eles conduziram pessoas a ter o entendimento da palavra de Deus. Por quê? Porque a única coisa que pode transformar caminhos, pensamentos, posturas equivocadas do nosso coração se chama o Senhor Jesus Cristo, revelado na própria palavra de Deus. Não é o poder de argumentação, de convencimento de qualquer pessoa que seja. Não é como apresentar um produto e tentar convencer alguém de que aquilo vale a pena ser praticado. Discipulado não é você tentar ficar cobrando da pessoa que ela desenvolva um caminho de oração todos os dias. Não é você ficar o tempo todo no pé dela e dizer, e aí, orou hoje? Tem igrejas, tem mecanismos criados por igrejas em que discipulado vira esse tipo de coisa. É você ficar no pé do cara. E aí, leu a palavra de Deus hoje? Não leu não? Vai lá, lê, procura um tempo. Ora, discipulado não é sair parindo filho na face da terra para que você fique criando ele desde a tenra idade. Afinal de contas, você pode ser um menino na fé, uma criança na fé, um bebê recém-nascido na fé, mas você não é um bebê na sua caminhada nessa vida. É inadmissível tratar pessoas adultas como se elas precisassem de pessoas no pé delas para elas terem responsabilidade. Observe, querido, o que vai conduzir qualquer coração, o seu coração e o meu coração, a ter uma vida de disciplina espiritual, uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de prática da palavra de Deus, é uma coisa apenas, através do discipulado. É a revelação plena do Senhor Jesus Cristo na sua palavra. Trocando em miúdos, quanto mais eu conheço ao Senhor Jesus Cristo, mais eu me conheço. Quanto mais eu percebo a santidade de Jesus Cristo, mais eu percebo os meus pecados. Mas quanto mais eu me aproximo de Jesus e recebo do seu perdão e da sua graça, mais eu tenho força e poder para abandonar os meus pecados. Esse é o caminho do discipulado que se inicia com a apresentação do Evangelho, convidando ao arrependimento para a remissão dos pecados
mas não termina aí, inicia-se aí. E então a caminhada dá-se seguimento até quando? Até a volta do Senhor Jesus Cristo. Observe o Evangelho de Marcos, no mesmo contexto em que nós estamos lendo. Marcos 16, a partir do versículo 14. No mesmo contexto, no mesmo momento então, em que Jesus está no seu último tempo ali com os discípulos, ele diz assim, o Evangelho de Marcos: finalmente, apareceu Jesus aos 12, quando está aos 11, perdão, Senhor, o 12º já tinha morrido e ido para o inferno. Eram os 11. Quando estavam à mesa, assegurou-lhes, censurou-lhes ao quê? A incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Outros discípulos já haviam falado: se ele ressuscitou, eu vi, ele estava no caminho, conversou comigo. E aí alguns dos discípulos não creram, não deram crédito. E aí ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Qual foi a repreensão que Jesus fez? É a que está escrita em Mateus: toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Que incredulidade é essa de vocês? Percebe? Aí depois ele diz: vão e preguem o Evangelho a toda criatura. E em Marcos ele diz então o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Ele inclui aqui o batismo. Mas é interessante, porque o batismo no Novo Testamento, ele não é simplesmente um momento, algo que acontece pontualmente, mas o batismo marca o início de uma caminhada. Percebe? Quem crer e for batizado, quem não tiver mais dúvida, quem não ficar com descrédito, descrença em relação ao Evangelho pregado e revelado, que anuncia o Senhor Jesus Cristo, a imagem perfeita de Deus, o total esplendor da glória de Deus. Esse Evangelho que revela Jesus Cristo, que revela os nossos pecados, que revela a graça de Deus, que nos perdoa os pecados e nos capacita dia após dia a nos parecermos mais com Jesus, a termos mais força contra os nossos próprios pecados. Esse Evangelho é que precisa ser crido, e então dá-se início a uma caminhada em cada vez mais, e cada dia mais eu me torno mais parecido, mais forte contra o pecado, mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. O discipulado então, ele é o caminho que o Senhor Jesus estabelece, para que cada um de nós possamos, dia após dia, até a volta do Senhor Jesus Cristo, conhecermos, aprendermos, termos um pouco mais da revelação plena do Senhor Jesus Cristo, e assim a nossa própria vida caminhe num processo de glorificação até chegar o dia em que nós seremos finalmente glorificados de uma vez por todas. Não seremos mais tentados pelos nossos pecados, não seremos mais ludibriados pelas tentações do maligno. O discipulado é a testificação de que eu e você estamos no caminho em que nos conduz até o céu. Em outras palavras, é impossível viver o caminho de Cristo de forma que ele esteja dissociado do caminho do discipulado. É impossível compreender o discipulado de Cristo como um momento em que nós iniciamos na fé e depois que fomos batizados encerrou.
É impossível compreender biblicamente, pelos evangelhos, que o discipulado de Cristo é um caminho. Quando você quer se dedicar a uma determinada área, você busca uma orientação quanto àquela área e depois acabou, porque o discipulado ele diz respeito a eu e você nos parecermos mais com Cristo, a agradarmos mais a Deus na nossa vida, a andarmos nesse mundo compreendendo que a minha vida e a sua vida, ela diz respeito ao reino de Deus e não mais ao reino deste mundo. O discipulado nos conduz a essa caminhada. Observe o versículo 17. Quando quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, ficarão curados. E Lucas discorre então a respeito disso, e depois ele diz: de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra do Pai. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Às vezes nós pensamos, por que a gente não vê tantas coisas, tantos sinais nos nossos dias? Porque cada vez mais esse caminho do discipulado tem sido praticado de maneira equivocada ou tem deixado de ser praticado. O fato é, a minha vida e a sua vida dizem respeito ao reino de Deus e não mais aos nossos reinos, não mais às nossas vontades, não mais aos nossos projetos. Antes de ser qualquer coisa que você seja nesse mundo, você é um discípulo responsável por anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho e dar continuidade àqueles que receberam o Evangelho no caminho do Senhor Jesus Cristo na terra. Eu quero dizer a você, querido, que talvez hoje você precise receber o Senhor Jesus. Talvez hoje você precise se submeter a Cristo. Talvez hoje você precise arrepender-se dos seus pecados para a remissão dos mesmos, para que então esse caminho seja o caminho que se inicie na sua vida. Não vai ser procurando, antes de tudo, meios, mecanismos, para que então a gente volte a praticar o discipulado, que a gente vai conseguir isso. Vai ser avaliando o nosso coração, nos submetendo de novo a Cristo. E então se submetendo ao caminho do discipulado. Não apenas em sermos acompanhados, abrirmos o nosso coração para sermos acompanhados na instrução do Evangelho, conhecendo e tendo Jesus Cristo revelado cada dia mais. Mas vai ser também abrindo o nosso coração para acompanharmos, investirmos. Ainda que seja uma semana, 2, um mês, um ano, vários. Assim como Lucas, empreender do meu tempo, das demandas da minha vida, para que outro possa ter também a mesma fé, a mesma revelação do Senhor Jesus Cristo, que um dia nós recebemos. E não precisa ser um apóstolo para isso. Lucas, 3ª ou 4ª geração, era um médico. Lucas estudou medicina. Lucas praticava a medicina. E o Senhor chamou ele para ser pescador de homens. Assim como nós. Lucas não deixou de praticar a medicina. Praticando a medicina, ele pescou homens. Mas não é porque ele fazia coisas boas que ele pescou, é porque ele proclamou o arrependimento para a remissão dos pecados. Enquanto exercia, ele proclamava, ele pregava e dava continuidade
a esse caminho que se inicia quando nós investimos no anúncio. Esse chamado é para você, esse chamado é para mim. Quando eu conheço a Cristo, minha vida não tem mais como ser e pertencer a mim mesmo, mas pertence ao Rei, diz respeito ao Rei, e somente a Ele. E o reino de Deus está dentro em vós, diz o Senhor Jesus. Não está aqui ou acolá. Por isso, Ele vai até o seu trabalho, Ele vai até a sua casa, Ele vai aonde você for, porque o reino dos céus, Ele começou a ser instaurado em nosso próprio coração. Isso é ser igreja. É quando nós vamos e a luz que brilha em nós começa a brilhar em diversos outros locais. Eu e você fomos chamados para esse caminho do discipulado. Esse é o caminho de Cristo. Amém? Feche os seus olhos então. Eu quero orar com você. Talvez você tenha se encontrado em algumas dessas características que eu citei no início. Talvez você tenha tido más experiências com pseudo-discipulados. Eu quero dizer a você que o Senhor Jesus pode fazer nova toda a história. Não é a experiência do passado que vai determinar o seu caminho hoje e no futuro, mas é a experiência com Cristo hoje. É ter Cristo revelado hoje que vai fazer com que você se conduza, se porte como uma nova vida. Talvez você tenha acreditado que o discipulado encerrou-se na sua vida, ou talvez que encerraria em algum momento. Deixa eu dizer a você, só se encerra na glória. Por isso, se o seu coração tem adquirido uma autoconfiança que lhe impede de ouvir, de ser instruído no caminho de Cristo, na revelação de Jesus Cristo, confesse ao Senhor. Deixe o equívoco. Submeta-se a Cristo de novo. Pai amado, que tamanho amor o Senhor derrama por cada um de nós, em nos instruir de novo, em nos chamar de novo, em nos alertar com tamanho amor, em dizer para cada um de nós: é possível de novo, caminha novamente, volta a crer, joga fora todas as dúvidas, porque não resta nenhuma dúvida de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, glória plena do Senhor Deus. Volta a caminhar. Obrigado porque o Senhor nos diz na Tua palavra: volta a caminhar. Espírito do Senhor, abre os nossos olhos novamente. Espírito do Senhor, traz-nos de volta a uma fé inabalável. Traz-nos de volta, Senhor,
a um coração e uma alma que está viva, que pulsa, que crê, que reproduz, que anuncia, que multiplica. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.